E aí, galera, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto polêmico, daqueles que fazem até a pipoca esfriar: o desmonte do combate à corrupção no Brasil. E adivinha quem são os protagonistas dessa novela? Pessoal, parece que a Casa Branca e o Pentágono estão com o telefone mudo quando o assunto é o Lula. O que rolou? Fernando Hessel, aquele observador dos Estados Unidos, que conhece de tudo, revelou que Alexandre de Moraes não está ajudando em nada nas relações com os Estados Unidos. Mas o que ele fez? Você se pergunta. Bem, Alexandre de Moraes ainda está no esquema de mandar cartinha, e-mail direto, sem seguir o rito processual. Porque nos Estados Unidos existe sim a fase do processo legal. O observador Hessel destacou que Brasil e Estados Unidos compartilham uma longa tradição de relações diplomáticas, que se estende por décadas de colaboração e trocas comerciais. Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás apenas da China, que ocupa a primeira posição. Essa parceria continua sendo fundamental para o fortalecimento das economias, da economia de ambos os países, apesar das mudanças políticas e econômicas ao longo do tempo. Declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao Judiciário, ao Supremo brasileiro, mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial, porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. Mas em meio a um turbilhão de informações e falácias do STF, o que não podemos deixar de destacar é a fala do Gilmar Mendes, que consolou seu parceiro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Manifesto minha solidariedade pessoal ao colega Alexandre de Moraes. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome, ressaltou. Carolina, no Maranhão ou Carolina do Norte, nos Estados Unidos? Difícil. Bem difícil essa decisão. E falando de Gilmar Mendes, parece até cena de filme de comédia, mas infelizmente é a realidade. Imagina a situação. Um ex-funcionário público que, em um momento de desabafo, disse que Gilmar Mendes era uma vergonha. Pois é, esse simples comentário custou a ele nada menos que R$30 mil. O motivo? Bom, aparentemente ofender a majestade de Gilmar Mendes.
não é permitido. E o preço da liberdade de expressão foi elevado a níveis surreais. O episódio ocorreu em março de 2024, no aeroporto de Lisboa, em Portugal. O decano do Supremo aguardava uma conexão para Berlim, na Alemanha, quando Chagas dirigiu-se ao decano e disse: Gilmar, você já sabe, mas não custa nada lembrar. Só dizer que você e o STF são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você, teria dito Chagas. Afinal, quem imaginaria que dizer que uma pessoa era uma vergonha custaria tanto? Eu diria até que, se isso fosse um filme, o título seria 30 mil motivos para não falar o que pensa. Em sentença proferida, a juíza do caso destacou em sua decisão, abre aspas, desta feita, nota-se que a liberdade de expressão não é revestida de caráter absoluto e deve ser exercida nos limites da lei, sob pena de configurar abuso de direito passível de indenização. Além disso, deve coexistir harmoniosamente com a preservação da intimidade, privacidade e honra, promovendo um respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, afirmou a juíza. Não seria o caso do Gilmar Mendes ter processado também o ministro Barroso, à época já que ele foi exposto ao ridículo, onde Barroso externou que Gilmar era uma mistura do mal com atraso com pitadas de psicopatia. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Enfim, estamos no Brasil. Gilmar Mendes emitiu um comunicado em que diz que doará os valores para a creche Casa da Mãe Preta, instituição filantrópica sem fins lucrativos, voltada para a educação infantil no Distrito Federal. No entanto, é importante destacar que o próprio Gilmar Mendes tem o direito de recorrer dessa decisão, com o objetivo de buscar a majoração do valor. Esse é um direito garantido pelo sistema judiciário e, considerando a natureza da questão, ele pode sim obter uma decisão favorável que aumente o valor da condenação, uma vez que o pedido inicial era de R$80 mil. E convenhamos, estamos falando do Poder Judiciário, onde reviravoltas são possíveis. Por outro lado, o requerido, o senhor Chagas, também pode recorrer da decisão, visando a redução ou mesmo a anulação do valor estipulado. Nesse contexto, ele terá a possibilidade de apresentar argumentos e tentar convencer os tribunais de que o valor de 30 mil é exagerado, ou até mesmo que não deve ser pago. Mas será que a condenação de 30 mil pode baixar o valor? Acho que não, bem difícil. O que o futuro reserva? Só o tempo dirá. O fato é que tanto Gilmar Mendes quanto o senhor Chagas têm recursos à disposição, e o desfecho desse caso pode ser bem mais complexo do que parece à primeira vista. Mas quem diria que o preço da liberdade de expressão seria essa bagatela de 30 mil reais? De qualquer forma, fica a lição. Se você pensa em chamar alguém de vergonha, prepare-se. E no caso de Gilmar Mendes, você pode precisar preparar o bolso também. E continuando a saga STF, precisamos sim destacar o ministro Dias Toffoli, depois do amigo do meu pai. Eis que surge um novo caso. A OEA, ONG, cita Toffoli ao relatar desmonte do combate à corrupção do país. A Transparência Internacional, em um gesto de quem não tem medo de fazer barulho, resolveu chamar a atenção da OEA para o desmonte do combate à corrupção no Brasil. E adivinha quem apareceu nessa história?
O ministro Dias Toffoli. É claro, a ONG não perdeu a chance de destacar uma decisão polêmica do ministro que acabou anulando provas do acordo de leniência da Odebrecht. Pois é, parece que Toffoli se envolveu em uma faxina jurídica que fez até o papel da leniência desaparecer como num passe de mágica. Só para lembrá-los, aqui, meus amigos, exemplifico a questão da leniência. No caso da Operação Lava Jato, a Odebrecht firmou um acordo de leniência com o Ministério Público, no qual a empresa se comprometeu a revelar detalhes sobre seu envolvimento em esquemas de corrupção em troca de uma redução. Vejam bem, em troca de uma redução nas sanções aplicadas à empresa. Esse tipo de acordo busca incentivar a colaboração, desbaratar esquemas maiores de corrupção e tornar as investigações mais eficazes. Esse foi o acordo de leniência. A decisão, que causou um frisson no mundo jurídico, foi destacada pela Transparência Internacional como um exemplo claro do enfraquecimento da luta contra a corrupção do Brasil. Imagina só a cena: um acordo de leniência que tinha o potencial de revelar detalhes suculentos sobre corrupção e esquemas de propina. E de repente, puf, as provas são anuladas. E olha que não estamos falando de qualquer gato pingado. No cenário político, estamos falando de um acordo envolvendo uma das maiores empreiteiras do país, a Odebrecht. A ONG não deixou passar essa decisão de Toffoli, sem dar aquele puxãozinho de orelha, já que o desmonte no combate à corrupção, segundo eles, está mais visível do que nunca. Vale destacar que, em 19 de fevereiro de 2019, documento da Receita Federal aponta suposta fraude de Gilmar Mendes. Ministro vê ilícito e pede providências a Toffoli. Vale lembrar que a Receita Federal é submetida ao Ministério da Fazenda, que é submetida ao governo federal. Pois é, Bolsonaro era o presidente. Um mero detalhe. No final das contas, o ministro Toffoli, que já era conhecido por seu estilo cauteloso e suas decisões impactantes, parece ter sido alvo principal de uma acusação bem direta. E a OEA, que não tem medo de mostrar o que pensa, agora está de olho na situação. E aí, será que o Brasil vai continuar tentando apagar as provas? Ou vai finalmente dar um passo firme para um combate real contra a corrupção? Fica a pergunta no ar, mas com um certo sabor de novela, com direito a capítulos que ninguém sabe o que vem a seguir. No fim das contas, estamos todos aqui, de olhos bem abertos, porque quem garante o fim dessa história? O que a gente sabe é que no judiciário, o que parecia certo ontem pode ser mudado amanhã. E aí, o que você acha dessa bagunça toda? Deixa aqui embaixo a sua opinião, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações. Brasil, um país com um potencial imenso, mas que ainda enfrenta muitos desafios. Chegou o momento de nos unirmos e acreditarmos que é possível construir um futuro mais próspero. Precisamos de um Brasil onde a educação, a saúde, a justiça e a igualdade sejam acessíveis a todos. Onde cada cidadão possa sentir orgulho de viver em um país justo e transparente. Não podemos mais esperar que a mudança aconteça sozinha. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Se cada um de nós fizer a sua parte com coragem e responsabilidade, podemos transformar este gigante em uma nação próspera, digna e de oportunidades para todos. Vamos acreditar e trabalhar para que o Brasil seja um exemplo no mundo. Canal Letícia Nogueira. Sua voz, sua força, nosso Brasil.